Pessoal, é isso então, né? A gente vai falar dessa parte aí de sistematização de áreas usando drones, aí um pouco mais voltado para a parte de produção de amendoim, que é onde a gente tem mais resultados, né, de pesquisas nessa parte, né, do que a gente já trabalhou até hoje, desde 2015 até agora, 2023. Tô saindo um pouco da parte de amendoim e vindo aqui para o sul de Minas, que é outra realidade completamente diferente da realidade aí do estado de São Paulo, que são áreas mais planas. Aqui para a gente, no sul de Minas, está crescendo bastante essa parte de uso de tecnologias para a produção de grãos. Então, a ideia, né, é tentar viabilizar essa parte de sistematização de áreas aqui para o sul de Minas, pensando, né, nessa parte de curva de níveis, direcionamento de piloto automático, tanto na semeadura quanto nas pulverizações. E esse programa, né, educacional da Tecgraph tem ajudado, né, a capacitar profissionais aqui da região, né, da nossa região do sul de Minas, a trabalhar com esse tipo de tecnologia. Então, tudo isso que o Marcelo, que o Amir comentou do programa educacional, vocês que estão aí de universidades, né, podem fazer parte que, com certeza, o treinamento que é dado vai fazer bem a diferença na área, na região aí de vocês, para capacitar pessoas a usar esse tipo de tecnologia. E, sem dúvidas, né, quando a gente pensa hoje em sistematização de áreas e na facilidade de utilização de drones para captar informações, unir ferramentas, né, de tecnologias como drone e software que são capazes de gerar isso com uma certa facilidade, entre aspas, né, porque se não tiver um treinamento para as duas, né, tecnologias, tanto para pilotar drone quanto para utilização, sistematização de áreas, é quase que impossível, né, você chegar num produto final de qualidade ali. Então, integrar isso é bem legal. Então, hoje eu vou falar aí dessa parte aí de sistematização e de como que usa, né, essa parte de drones aí nessa sistematização. Quando a gente começa, né, a pensar em sistematização de áreas e pensando em agricultura de precisão, é impossível, né, a gente não falar do ciclo, né, de agricultura de precisão. E olha só, quando a gente pensa nesse ciclo de agricultura de precisão, desde a preparação do solo ali até lá no final, né, na colheita, a gente usa, né, a gente consegue, na verdade, empregar essas duas tecnologias, né, tanto a sistematização de áreas quanto a parte da utilização de drones, especialmente aí, né, drones têm sido utilizados muito para medir essa variabilidade, né, das culturas ao longo do talhão, e que essa variabilidade a gente precisa trabalhar ela para que consigamos, né, atingir maiores níveis de produtividade dentro dessa nossa área. E aí, se vocês observarem aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar o meu mouse aqui para opções de ponteiro, apontador laser. Se vocês observarem aqui, né, desde o preparo do solo, todas essas operações aqui, ó, elas têm associadas a elas, né, o GPS, né, que é aí o direcionamento automático. Ó, poxa, então se a gente pensa, se em todas as operações mecanizadas eu tenho a utilização e o emprego de GPS, por que não, né, fazer uma sistematização, ter um conhecimento prévio de onde a minha máquina vai passar ali e conseguir retornar, né, tirar proveito disso dentro desse ciclo de agricultura de precisão. E óbvio, aí eu faço isso, né? Vou lá, vou com o meu drone aqui, né? E aí eu faço todo esse ciclo e aí eu venho avaliando e tomando decisões, né? Se realmente eu tenho que melhorar, onde eu tenho que melhorar e integrando tecnologias. Esse eu acho que é o grande pulo, né? Aí da agricultura de precisão, integrar essas tecnologias para maximizar os resultados de produtividade e trabalhar essa variabilidade dentro da área que a gente está dentro do nosso talhão ali. E aí, quando a gente pensa só em drones, né, é quase que imprescindível, né, a gente não pensar no monitoramento de doenças, de estresse hídrico e também, né, na aplicação em taxa variada, né, da coleta
que é proporcionada por esses drones, né? Sem dúvidas, essas quatro aplicações que estão aí na tela, elas são as mais utilizadas aí dentro do contexto de agricultura de precisão. Claro que cada uma delas aí depende, né, de um tipo de, de sensor. Então, por exemplo, né, quando eu quero fazer um monitoramento de doença, eu preciso de uma câmera multispectral para eu identificar essas variações aí dentro do meu talhão. Estresse hídrico, uma câmera termal, para eu poder identificar essas relações entre onde eu tenho um maior estresse proporcionado aí por uma redução ou um déficit hídrico e onde eu tenho plantas que estão com déficit, com a quantidade hídrica mais ok, né, com a sanidade mais ok. E da mesma forma, né, ali, quando eu penso na aplicação de nutrientes em taxa variada. Apesar de ainda ter grandes problemas, né, em relação a fazer essa aplicação de nutriente em taxa variada a partir somente de imagens, ela ainda tem crescido, né? Ainda tem muitos obstáculos, mas é uma parte que vem crescendo bastante dentro do contexto de agricultura de precisão, devido, né, a uma maior resolução espacial que os drones proporcionam, né, quando comparado aí com imagens de satélite. E aí, sem dúvidas, a proteção de plantas com os drones de pulverização tem crescido exponencialmente no Brasil e no mundo, né? Então, em todos os lugares, em todos os partes do mundo, o drone de pulverização tem entrado como uma boa opção para fazer aí, né, a substituição do pulverizador terrestre. E aí, quando a gente pensa, né, em vantagens, né, de sistematização utilizando o drone, poxa, eu posso enumerar várias vantagens aí, mas as principais delas, quando a gente pensa que são 5, né, sem dúvidas, né, a gente tem uma maior, a coleta dessas informações, elas são mais rápidas, né, se a gente pensa comparado com outros métodos, né, métodos tradicionais aí de topografia, a gente tem uma aplicação, eu consigo cobrir mais áreas, né, em um menor espaço de tempo, o que me retorna em um custo-efetividade bem mais acessível, né, se a gente for pensar, e duas coisas, né, que andam junto, né, nessas vantagens aí, o meu detalhamento da informação que eu estou captando ali e a precisão dessa coleta. Olha, quando eu penso em detalhamento, né, eu estou pensando aí em pequenas variações, né, ao longo do meu terreno que eu consigo, né, captar com as variações, né, do tamanho de pixel, vamos dizer assim, né, essa resolução espacial que eu tenho aí no meu nessa captura, o que me retorna, né, consequentemente, em uma melhor precisão, né, eu consigo, né, captar essas imagens com um nível de detalhamento muito maior. E, sem dúvidas, né, eu vou ter que, aí eu elimino, né, aquela necessidade de mandar, sei lá, 5, 6 pessoas ali para fazer a coleta dessas informações, e eu ainda consigo chegar em áreas, né, que pessoas, né, ali com o teodolito ou com a estação total, elas não conseguiriam chegar. Esse é um exemplo bem clássico, né, nosso aqui do sul de Minas, onde a gente tem terrenos mais acidentados. Então, com drone eu consigo fazer, né, chegar nesses lugares que eu tenho com a maior facilidade do que comparado com coletas de dados, né, a campo, em que eu tenho que ir com pessoas ali. Então, essas são aí as principais, né, no meu ponto de vista, 5 vantagens que a gente tem quando a gente pensa em sistematização, na coleta dos dados para sistematização, utilizando drones. E aí, quando a gente pensa, né, como que funciona essas informações, né? Como que é isso, né? Então, o papel do drone no levantamento topográfico é, então, para a gente chegar no produto final, né? Lá nas linhas de semeadura, nas linhas de pulverização, a gente precisa, então, de gerar um ortomosaico, né? Esse ortomosaico, ele é gerado aí, né? A partir de uma etapa, de um processamento, né? De uma etapa. Então, a gente tem, né? O drone, então, ele vai lá no campo, a gente faz um plano de voo, esse plano de voo, ele vai coletar informações ao longo do deslocamento do drone ali, só que aí a gente precisa juntar essas informações, né, para chegar aqui, né, no ortomosaico final. Aí a gente usa, né, aí a entrada, né, a nuvem de pontos. Então, olha só,
a gente vai transformar essas imagens em nuvem de pontos e aí depois isso vai gerar para mim um modelo digital de elevação. Então, aqui, nesse modelo digital de elevação, eu já consigo perceber, né, diferenças, né, no meu relevo. Então, para a gente inserir isso, né, no software, por exemplo, no AgroCAD, a gente entra, né, com a nuvem de pontos aqui, e aí a gente consegue fazer essa sistematização dentro do próprio AgroCAD. Aí um exemplo, né, claro disso, de como a gente faz isso. Então, não obrigatoriamente eu preciso chegar aqui no meu produto final, que é o meu ortomosaico. No ortomosaico eu consigo, né, identificar essa variação aí das minhas áreas, certo? Então, quando a gente chega, né, no nosso produto, né, final, então, olha só, aqui, né, em um desses softwares de processamento, nessa primeira imagem aqui, eu tenho, né, eu já consigo, né, ver como que tá, né, o meu relevo aqui, eu consigo ver essa variação de altura, ver os meus declives, e aí eu consigo, né, chegar no meu produto final, quando eu sobreponho ali os meus valores o meu MDT, né, o meu modelo digital do terreno, eu consigo ver como que vai ser a minha drenagem, por exemplo, a minha escoação, o meu escoamento de água. Então, isso é bom, porque eu consigo posicionar curvas de níveis para eu minimizar efeitos de perda de solo, por exemplo. Então aí eu consigo fazer, né, essa sistematização de acordo com os produtos que são gerados aí no meu processamento de imagens, né? Bom, mas aí é uma dúvida que sempre surge, né? Essa é uma tabela que eu até peguei lá no site da Drone Engine, né? Em que qual é o melhor drone para eu fazer esse levantamento, né? Então a gente sabe que existem inúmeros modelos de drones hoje no mercado e cada um deles com a sua especificidade, né? Então, eu consigo ter drones em que eu consigo acoplar diferentes câmeras e tem drones que já vêm com a câmera RGB ali específica e aí eu tenho que saber entender onde eu posso aplicar. A maioria desses drones que estão aqui na nossa esquerda, né, nesses modelos aqui, eu consigo utilizar para fazer esse tipo de levantamento. Porém, o que a gente tem que pensar aqui, pessoal? A gente tem que pensar da seguinte forma: cada drone desse aqui, cada fabricante, né? Todos esses aqui, se eu não me engano, são da DJI, mas dependendo do modelo, eu vou ter um tipo, né, aqui, ó, de software, né, de aplicativo para eu fazer o meu plano de voo. E aí eu preciso de saber quais são, né, compatíveis, qual drone é compatível com qual tipo de software de planejamento de voo. Então, eu sabendo isso, eu consigo tomar uma decisão, né, mais assertiva na hora de escolher o meu drone e na hora de escolher o meu aplicativo de plano de voo. E aí, reparem que tem, né, aqui alguns desses são pagos, né, desses programas de plano de voo são pagos e outros aí que são gratuitos, né? Então, por exemplo, aqui o Pixford Capture, a maioria são gratuitos e ele é compatível com a maioria dos drones, né? Da mesma forma aqui o LIT, né, que tem ganhado bastante espaço no Brasil hoje em dia, o LIT, que é um software, né, de plano de voo aí. Bom, e aí, esses três modelos aqui de drones são os mais conhecidos, sem dúvidas, né, aí dentro da aplicação da coleta, né, do levantamento topográfico dentro da agricultura, que é o Phantom RTK, o M300 e o EBI, né? E aí existem diferenças, né? Aqui reparem que aqui a gente tem dois modelos de drones, né? Tem um modelo de asa rotativa, que são esses dois aqui, e esse modelo aqui, que é o de asa fixa. Qual que é a diferença desses dois aí, então, Adão? Bom, a principal diferença entre esses dois modelos de drones está relacionado à quantidade de tempo, né, e que ele consegue voar e a capacidade da bateria, né? Então, esses drones de asa fixas, por exemplo, aí o EBI, o Aractor, eu consigo cobrir uma maior área em um menor espaço de tempo, porque a bateria dele aguenta mais, né? Então, eu consigo fazer ganhar em tempo quando eu penso nesses dois modelos de drones. Bom, e aí, gente, entra uma coisa que a gente precisa de ter, independente do tipo de drone que eu estou utilizando, eu preciso pensar nisso, né? Que é a instalação de pontos de controle na minha área. Então, olha só, quando eu tenho
independente de eu estar usando aqui um Phantom 4 RTK ou uma matriz com a base RTK ali, eu preciso de colocar aí pontos de controle e pontos de verificação. E aqui a gente precisa de um detalhe especial para a diferença de pontos de controle e pontos de verificação. Pontos de controle eu posso usar pontos, né, alvos, né, artificiais. Esses alvos artificiais aí podem ser, né, como exemplo isso aqui, né, alvos preto e branco, em que eu consigo ver nitidamente, né, o meu alvo ali. E aí, uma dica, né, é que esse alvo, né, esse tamanho do meu alvo aqui preto e branco seja 5 vezes maior do que o tamanho do meu GSD. Esse GSD, ele é nada mais, nada menos do que o tamanho do pixel que vai me gerar quando eu fizer a minha coleta das imagens. Então, no meu plano, no meu próprio aplicativo de plano de voo, eu consigo, né, ver ali o meu GSD. Então, quanto maior for a altura do meu voo, o que vai acontecer? O meu tamanho de GSD, ele tende, né, a aumentar. E quanto mais baixo eu voar, o meu GSD, ele vai ficar menor. Então, ou seja, eu tenho uma maior resolução espacial ali. Então, esses pontos de controle, né, eu vou, na hora que eu estiver gerando o meu ortomosaico, eu vou, então, entrar com eles aqui, né, procurar eles lá para poder fazer essa ortorretificação aqui do meu ortomosaico. E os pontos de verificação. O que são esses pontos de verificação? São duas coisas distintas, né? Esses pontos de verificação são utilizados para eu poder saber se qual é a acurácia, né? A acurácia e a precisão do meu levantamento ali. Então, esses pontos eu não vou incluí-los na hora de gerar o meu ortomosaico, mas eu vou ter eles lá no campo e eu vou saber qual é a coordenada geográfica deles. E aí eu vou jogar isso depois no meu ortomosaico e ver se vai bater o ponto ali certinho. Então, aqui eu tenho, né, essas duas diferenças, pontos de controle e pontos de verificação. Os dois são importantes. Então, quando a gente for fazer um levantamento topográfico, e aí seja para a parte de venda de serviço, ou você está comprando um serviço, é importante a gente perguntar para o prestador de serviço, ou a gente mostrar, no caso de prestação de serviço, mostrar esses pontos de verificação aqui para a pessoa saber realmente se está batendo ali o ortomosaico, né, o aerolevantamento com o que realmente é ali da área. Bom, e aí como que eu gero, né, esses ortomosaicos, né? Então eu tenho aí alguns softwares, né, que eu consigo gerar esses ortomosaicos. Então eu tenho os drones, né? Então nós já falamos dos drones, quais são os tipos de drones, quais são os tipos de aplicativo de plano de voo que eu posso utilizar em cada um dos meus drones. A gente já sabe que isso vai coletar informações e a gente tem que gerar um ortomosaico, né? A gente tem que gerar uma nuvem de pontos para a gente fazer a sistematização. Bom, como que eu gero isso, né? Como que eu faço isso? Essa não é uma etapa tão fácil de se fazer. Existem alguns softwares livres, mas eles são um pouquinho mais complicados de se utilizar. Mas existem outros, né, softwares aí que já são bem consolidados no mercado, que eu consigo gerar o meu ortomosaico, gerar a minha nuvem de pontos para fazer a sistematização. Eu consigo gerar as minhas linhas de sistematização aqui dentro do software livre, né, do QGIS, para fazer essa sistematização. Porém, aqui é muito mais difícil quando a gente pensa em sistematização de área, porque não tem algumas opções que, como, por exemplo, tem no AgroCAD, a parte de suavização de linhas, a parte de exportação já direto para o trator que a gente vai utilizar. Então, é muito mais fácil, né, a interface do AgroCAD do que a interface do QGIS quando a gente pensa, né, nessa parte de sistematização de áreas. E por que, né, por que é importante fazer essa sistematização de áreas? E então a gente pensa, poxa, uma das culturas, se não me falha a memória, que mais faz a sistematização de áreas e que mais tem benefícios com sistematização de áreas é a cana-de-açúcar. Quando a gente pensa, olha só, esse é um estudo, né, que está, na verdade, um trabalho que eu peguei lá na Canoeste, né, em que eles usaram, né, mostraram aqui, olha, esse era um talhão, né, antes da sistematização. Então você vê que tem, vocês podem observar aqui que tem vários talhões, né, a subdivisão de vários talhões aqui, e já após uma sistematização
cinco hectares a mais, né? Só fazendo, né, essa sistematização. Então, por que que isso é importante, né? Bom, aqui tinha vários carreadores aqui, né? Então, fazendo essa sistematização, fazendo esse aerolevantamento antes, ou até mesmo, né, ali com equipes de solo em áreas mais planas, a gente consegue, né, minimizar a quantidade de carreadores, posicionar carreadores em locais mais estratégicos, né? A gente consegue reduzir o número de manobras que tem dentro do nosso talhão e, consequentemente, aumenta aí os rendimentos operacionais. Isso é importantíssimo quando a gente pensa, porque máquina parada é dinheiro, a gente está perdendo dinheiro, né? Então, quanto mais a minha máquina está trabalhando, melhor, maior vai ser os meus rendimentos ali operacionais. E aí, essa é um exemplo, né? Aqui, pensando para nós no sul de Minas, foi um trabalho de conclusão de curso de um aluno meu, em que nós fizemos, né, aqui, essa é uma área de produção de trigo, em que tinha, né, a gente fez o trabalho aqui pensando na sistematização para pulverização e inclusão de manobras automáticas, né, então, além de todos os benefícios, né, aí, relacionados à capacidade operacional, aumento de produtividade, com a sistematização de áreas a gente consegue incluir, né, manobras automáticas. Então, o operador ele não vai ter que se preocupar em chegar no final do talhão e fazer essa manobra. Então, com a diferença, né, entre o que estava sendo feito no campo, aqui com um zoom, né, nesse ortomosaico aqui, a gente consegue verificar que tinha várias passadas aqui do pulverizador que não estava, né, alinhada aí com o sentido, né, da cultura. E se o nosso sistema, se a máquina permite fazer desligamento de seção, quando a gente faz essa sistematização, a gente consegue, né, fazer o desligamento de seção, programar esse desligamento de seção aqui dentro da sistematização. Então, essas são inúmeras vantagens que a gente consegue, inclusive, reduzir custos, né? Porque se eu tenho áreas onde eu já sei que o pulverizador ele vai passar ali, não faz muito sentido eu gastar semente para eu aumentar a minha quantidade de amassamento das minhas plantas ali no meu talhão. Então, eu consigo planejar isso desde a semeadura até a minha pulverização para eu não ter essa sobreposição aí. Então, além disso, né, melhora o paralelismo, né, e isso aí a gente já tem que pensar naquilo que eu comentei lá no começo, né. Bom, são 3 tecnologias que elas vão trabalhar juntos aqui, né? Então, são o uso de drones, né, para coleta das informações, a parte de sistematização, né, dos softwares em si, e a parte do uso, né, de GNSS na hora de executar a minha operação. Então, quando eu tenho, né, essa integração e uso piloto automático, eu reduzo o meu paralelismo, né? Então, aí eu tenho diferentes métodos que eu consigo medir o meu paralelismo, né? Que é entre o executado e o planejado, né? A rota do meu trator mesmo, ou eu consigo, né, medir isso, o meu paralelismo na semeadora. Então, considerando a distância entre uma passada e outra do meu conjunto mecanizado, né, da minha semeadora. Então, no caso, esse é um exemplo, né, que tem aí, a gente fez para amendoim com e sem piloto automático, né? Então, a gente tem em uma área com piloto automático aproximadamente aí 116 linhas, né, considerando 1 hectare, e sem piloto automático, considerando aí um erro, né, que a gente encontrou aí mais ou menos de quase 80 centímetros, na verdade não, perdão, de quase 1 metro, né? Aí 96, quase uma linha. Então, a gente observa que tem uma redução aqui, ó, no número, né, de linhas semeadas. Então, quando a gente pensa que o erro entre uma passada e outra da semeadora está reduzindo o meu número de linhas num hectare, o que vai acontecer? Eu, consequentemente, vou ter menos plantas por hectare e, obviamente, vou ter uma redução de produtividade. Então, pensando em ganhos, em maximizar a minha área, o meu talhão ali, quando eu faço a sistematização, eu tenho um maior número de linhas por hectare e o meu conjunto trator, semeadora, consegue manter isso alinhado passada a passada, eu vou ter, obviamente, né, aí ganhos em produtividade. E para a cultura do amendoim, isso é importante também, né? Olha só, quando a gente pensa em redução de perdas na colheita. Então, quando eu tenho, né, o meu plantio de linha, essa é uma área
de meiose, né? Então, aqui eu tenho o ortomosaico da área de meiose. Então, essa é uma área de meiose em que eu consigo, na entrelinha, eu planto o amendoim, né? Eu faço a semeadura de amendoim e na linha, né? Entre as linhas de amendoim, eu tenho aí o plantio de cana. Então, esse é o sistema meiose, bastante utilizado aí no estado de São Paulo. Eu consigo, né, fazer o meu planejamento do arranquio. Então, olha só, se eu tenho uma semeadora de 4 linhas e um arrancador que arranca 2 linhas, eu vou simplesmente fazer essa divisão, né? Então, eu sei exatamente onde a semeadora passou aqui e depositou as sementes ali na hora da semeadura. Então, eu vou pegar esse rastro, né, do trator executado e vou partir ele em 2. Então, a cada 4 passadas do meu conjunto semeadora, eu vou ter, então, aí, dividir isso em 2 para eu poder fazer essa sistematização e melhorar aí redução de perdas na colheita. E isso é muito legal, porque olha só, esses trabalhos aqui mostram, né, que independente da curvatura, quando eu uso, né, aí o piloto automático, eu vou ter esse ganho, né, de produtividade. Então, eu faço a sistematização da minha área, independente da curvatura, né, que eu estou utilizando aí, do meu grau de curvatura, e uso o piloto automático. Olha só o que acontece, né? Quando comparado, né, aqui a produtividade, né? Quando eu uso e quando eu não uso piloto automático, quando eu usei piloto automático, eu reduzi, né, 579 quilos de perdas, ou seja, sem piloto automático, esse valor aqui, ó, estaria ficando ali no solo, né, na hora da colheita. Então, ou seja, transformando isso para sacas por hectare, né, 23, mais ou menos aí 23 sacas por hectare, considerando que uma saca de amendoim hoje está R$100, e isso aí eu estou deixando, né, de ganhar sem fazer sistematização, sem utilizar piloto automático, R$213 por hectare. Então, aí isso somando, né, vamos pensar que o produtor aí tem 100 hectares, né, isso 100, 200, 300 hectares, isso por hectare é um custo, né, que a gente vê que é bem alto. Então, olha só, esse é um vídeo, né, usando aqui, a gente pode ver que tem, né, o piloto automático aqui, né, e foi feito essa parte de plantio na semeadura com o piloto automático. Então, isso é nos Estados Unidos, os arrancadores são bem maiores do que aqui no Brasil. Então, quanto maior é o tamanho do implemento que você está trabalhando ali, né, que o seu trator está tracionando, maior é a probabilidade de você ter deslizes laterais ali e ocasionar maiores ou menores erros de paralelismo quando você não tem, né, aí uma sistematização ou quando você não utiliza piloto automático. Claro que vale lembrar aqui que se eu não tenho, né, piloto automático, não faz muito sentido eu fazer uma sistematização ali na área, porque o meu trator ele vai entender que aquelas linhas que eu estou fornecendo para ele, ele vai ter que andar ali em cima delas, né, que elas serão georreferenciadas. Então, aqui, independente, né, de utilizar, fazer sistematização ou não, essa é uma particularidade da cultura do amendoim, né? Eu posso, então, fazer sistematização, usar piloto automático, mas eu ainda vou ter perdas, porque a maioria, né, dos produtores, eles ainda têm problemas na identificação da maturação correta, né? De qual é o ponto, né, de identificação para começar essa colheita de amendoim. Então, se eu não faço essa parte bem feita, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Se eu não tenho o arroz com feijão ali bem feito, não adianta nada eu pensar em tecnologias que vão me ajudar a suprir, né, algumas deficiências que eu tenho na minha área, especialmente para tentar aumentar a minha produtividade. Então, o importante é fazer o arroz com feijão bem feito e usar as tecnologias para melhorar essas operações que são feitas aí dentro do meu talhão. E aí, né, pensando na parte de pulverização e sistematização ainda, né, eu consigo, né, pegar ali a minha semeadura, né, e fazer aquilo que eu havia comentado antes, né, incluir ali a minha pulverização somente, né, com desligamento de seção para eu não ter quando eu faço, né, a minha semeadura, e aí eu consigo associar semeadura e pulverização para eu não ter amassamento ali dentro do meu talhão e consigo incluir aí também manobras automáticas dentro da operação de pulverização, como por exemplo. E aí depois eu termino isso, né? Esse foi até um aluno meu
que fez esses projetos, e aí a gente consegue jogar isso, né, para um simulador, né, que realmente ele vai simular o que vai acontecer lá no campo, né. Aqui ele está fazendo a manobra automática, né, chegou no final do talhão fazendo a manobra automática, ele tem o desligamento de seção quando ele está fazendo a manobra automática, a hora que ele passar nessa linha pontilhada aqui de novo, reparem que ele vai começar a pulverizar de novo, certo? Então ele tem desligamento de seção e aí a gente consegue, né, maximizar essa operação. E aí ele vai falando, né, de curva fechada, e aí isso é praticamente o que vai acontecer no campo. Então, quando eu tenho essa sistematização, eu consigo testar isso antes de ir para o campo e ver se isso vai funcionar mesmo ou não. Você quer só naquela mesma área de trigo, né? Lá no campo, fazendo realmente a operação, aquele projeto anterior, né? Que estava no simulador, a gente mandou isso para o campo e aqui fazendo a execução lá no campo, quando aqui ele vai chegar na manobra automática, então repare que o operador ele não está, né, encostando aqui, aqui no monitor já fez o desligamento da pulverização, e isso, né, retorna aí em redução de produto, né? Então isso é importante para a parte principalmente, né, do meio ambiente, né? Então eu tenho a redução de produtos fitossanitários ali que está sendo jogado ali no meio ambiente. E aí, quando a gente pensa, né, para finalizar isso, né, bom, qual que seria o custo, né, disso, né, de adoção? Bom, sem considerar, né, software de licença de software para sistematização e nada. Então, considerando que o produtor, né, ele tem ali o trator e ele quer implantar essa tecnologia, né, aí, vamos lá. Então, ele vai ter que fazer a aquisição, em que ele não tem, né, ele tem só o trator e não tem o piloto automático. Então, ele pode implantar um piloto elétrico, por exemplo, que mais ou menos aí de duas empresas está mais ou menos nessa faixa aí, esses dois valores aí. Bom, mas se o produtor ele já tem, né? Então esquece essa primeira parte aqui, né? Se o produtor ele já tem trator, já tem piloto automático, ele quer começar a pensar nessa parte de sistematização. Então, o que ele vai ter que investir, né? Então, ele vai ter que investir aí numa entrega, né, do mapeamento aéreo com ortomosaico com a nuvem de pontos, né? E também nos softwares, né, ali para sistematização, na entrega de mapas de linhas otimizado. E aí até o pessoal da TechGraph pode me corrigir nesse valor aqui, né? Eu não sei se é realmente esse valor aqui que está sendo mais ou menos por hectare aí. Eu não sei, eu acredito que o pessoal tem feito bastante, né? Essa parte aí de mapa, eu não sei se é isso, esse valor, se está girando em torno disso, mais ou menos eu acredito que deve ser em torno desse valor aí por hectare, né? Então, a gente pensa, né? Poxa, se o cara tá perdendo, isso para a cultura do amendoim, né? Se o cara tá deixando de ganhar lá R$ 200 por hectare, não, acredito que não seja, né? Acredito que né, interessante ele investir, né, nesse tipo de tecnologia, de sistematização, de levantamento, para tentar minimizar essas perdas e ganhar aí em produtividade. Bom, era isso que eu tinha para falar, né, pessoal, para vocês. Espero que tenha ajudado aí e contribuído de alguma forma para vocês. Tá aqui o meu contato. Se quiser, estou à disposição. Podem entrar em contato comigo aí para fazer trabalhos, para tirar dúvidas. Estou à disposição. A gente tem o Instagram lá do meu grupo, né? Aqui não está aparecendo, mas é gpad_ufla. Se vocês quiserem seguir lá para acompanhar os nossos trabalhos aqui na UFLA, fiquem à disposição. E eu estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Só me chamar no e-mail ou mandar um alô lá no Instagram ou mandar mensagem aí no WhatsApp, certo? Muito obrigado, agradeço aí o pessoal da TechGraph pelo convite, agradeço aí pela parceria, né, no programa institucional de utilização do software, que realmente é bem legal essa utilização e sair, né, deixar os alunos conhecer esse software e ficar pronto para o mercado de trabalho não tem nem o que falar. Realmente, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa, né, de trabalhar mais na formação de mão de obras para trabalhar com esses tipos, né, de tecnologias que vêm surgindo a cada dia no mercado. Certo? Muito obrigado aí. Volto com você aí, Marcelo.